Juntos estamos para seguirmos com a leitura do livro Guerra no Além, que nos fala sobre a interação entre os dois planos da vida. Esse livro foi coordenado por Abel Glasser e transmitido pelo Espírito Caibar Schutel e seus emissários. Eu lembro que no começo estamos vendo como é a colônia de recepção das mais variadas raças, e mais adiante vamos tratar da interação com a guerra, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Vamos seguindo então. Quinta leitura, América do Norte. Enquanto continuávamos o percurso, nosso guia começou a contar-nos outra história, relativa a um companheiro que havia desencarnado nos Estados Unidos. Soube então que estávamos seguindo os núcleos dos pássaros, unidade que congregava espíritos que tiveram sua última reencarnação na América do Norte. Aqui está o prédio quadrangular, núcleo dos pássaros. Vemos aqui, observem, o tamanhinho aparente da porta, comparado ao tamanho do prédio. Isso porque todo esse espaço abriga todo um ecossistema de paisagens e construções das mais variadas, não é? Então, o tamanho para nós é ilusório. Vamos seguir. Na primavera de 1991, o Central Park, exuberante em suas verdes folhas e plácidas águas, recebia ao longo do dia, como de praxe, vários americanos interessados em correr por suas alamedas para manter o condicionamento físico. Vistas de cima, à flor da imaginação, seriam como pequeninas formigas cortando as trilhas do formigueiro, correndo para levar comida à rainha. Da janela do imponente edifício, situado em frente ao principal parque nova-iorquino, uma senhora entristecida deitava o olhar na linha do horizonte, sem nem mesmo perceber que havia vida do lado de fora de sua vidraça. Ela permanecia ali, naquela posição, durante várias horas de seu dia, refletindo sobre as mazelas de sua existência. Seus pensamentos iam e vinham. O prédio onde residiam os Rutherford era um dos mais conhecidos da cidade. De aparência sóbria, erguia-se sinistro, imponente, cinzento, junto à paisagem do seu verdejante vizinho, como se fosse uma sentinela atenta. Entretanto, o prédio ainda conservava toda a elegância e esplendor do início do século, a exuberante Belle Époque, com suas maçanetas e corrimãos dourados, seus lustres de cristal e funcionários impecavelmente trajados. O apartamento rica e finamente adornado era a residência de John Hatterfield, poderoso banqueiro que estava desenganado pelos médicos. Linda, sua esposa, inconformada que estava, vitrificou seu olhar e já não tinha mais expressão serena. Olhava ao mundo à sua volta, mas parecia não ver o que desfilava diante de si. Seus pensamentos estavam desencontrados e eram como um filme desconexo a despejar em uma tela cenas sem qualquer relação entre si. Olhava para dentro de sua residência e não se conformava. Abalada, resolvia andar pelo imenso apartamento e tudo o que via trazia-lhe muitas lembranças dos diversos anos ao lado de seu marido. Cada objeto lhe fazia ter uma recordação específica. Sobre a lareira da sala de visita estava um conjunto de espadas japonesas, relíquia de 300 anos, que John havia adquirido em sua primeira viagem a Tóquio, depois da guerra, em meados da década de 50. Junto da porta da sala de jantar, repousava o magnífico jarro de jade que haviam comprado na Índia. Linda recordava-se bem dessa viagem. John fora ao Oriente em viagem de negócios para fechar um empréstimo do banco de seu pai ao governo do Ceilão, e, como sempre, ela o acompanhava. Repentinamente, havia recebido um telegrama do hotel sobre o falecimento de seu sogro. Apesar de ele já estar doente, por ocasião da partida, John e Linda nutriam esperanças de uma recuperação.
Mas a morte adveio e eles retornaram a Nova York consternados. Cansada, mental e fisicamente, sentou-se em sua rica e predileta poltrona francesa do século XVIII, que o casal havia adquirido em um leilão na Sotheby's, em Londres, e vagou a sua mente em direção ao passado. Lembrava-se vagamente de que o leilão tivera espaço na época do falecimento de Sir Winston Churchill. O jovem John e Linda Hatfield haviam contraído matrimônio após o final da Segunda Grande Guerra, com o retorno do noivo da linha de frente na Europa. O pai, John, o velho e conhecido Arthur, era o proprietário de grande banco fundado havia décadas e não cabendo em si de satisfação só pelo retorno do seu único filho, mas sobretudo pelo seu casamento, presenteou-os com o apartamento mencionado. O herdeiro preparava-se para assumir os negócios da família. Toda a sua vida divagava Linda. Tivera uma história e uma motivação especial. Estava, no entanto, chegando a um fim. O inconformismo batia-lhe a porta do coração. Seus quadros franceses, móveis ingleses, lustres de cristal tchecos, estátuas italianas, tapetes do longínquo Oriente, enfim, tudo que representava o mais fino e requintado mobiliário possível de guarnecer uma residência não tinha mais importância. Sozinha, ela não saberia e não iria querer desfrutar dos seus bens, quando fazia na companhia do marido. Não tiveram filhos por puro egoísmo. Crianças não se adaptariam àquela vida luxuosa, cheia de glamour, pensavam. Sua angústia presente tornou-a uma mulher revoltada e amarga. Quando adormecia, conseguia manter o sono sem sobressaltos, apenas por algumas poucas horas. Depois voltava ao estado de vigília, ao lado do esposo, ainda acreditando na ocorrência de algum tipo de milagre. A insistência em estar ao lado do moribundo, sua tenacidade e as vibrações que dirigia ao enfermo seguravam John na crosta, retardando o seu desencarne. Certa noite, dispensando a enfermeira, resolveu ficar no quarto com o marido o tempo todo, observando-o. Suas reflexões a conduziram ao tempo em que o poderoso banqueiro era glorioso e cheio de vida. Dominava seu círculo de relacionamento e era cortejado por toda a elite americana, desde os políticos até o mundo artístico. Linda era orgulhosa e altiva. Estava agora cabisbaixa e humilhada. Pois não aceitava os desígnios divinos e não anuía ao fim da trajetória do encarnado. Iria sofrer muito ainda, visto que não teria como impedir a partida do companheiro. Nesse ponto, a riqueza material traz muitas provas, das mais difíceis a serem enfrentadas, pois o indivíduo pode tornar-se muito confiante, cheio de desprezo pelo mundo espiritual, renegando a Deus, voltando os olhos apenas para si mesmo. Agnóstica, inteiramente cética quanto à vida espiritual, acreditando somente no presente, no valor, no poder do dinheiro, Linda sofria ao pensar que toda a riqueza do seu marido não seria suficiente para retirá-lo dos braços da morte. Para os Hatfields havia apenas duas classes sociais: a rica, onde naturalmente eles estavam incluídos, e a pobre, constituída de pessoas desprovidas de inteligência, firmeza de caráter, vontade de trabalhar ou vencer. Ou seja, mártires sociais que, por livre gosto e evidente preguiça, eram intencionalmente ignorantes. Essa filosofia passaram a existência, embora sempre tivessem pautado os negócios pela honestidade e retidão, foram omissos na prática da caridade. O cultivo de amizades fúteis e interesseiras lhes fora particularmente agradável, pois em tais círculos não davam explicações a respeito de suas vidas, só colhiam elogios, belas palavras, não trocavam auxílio. Todos eram autossuficientes, era disso que eles precisavam na época e nada mais lhes era útil no contato social. Quando soube da doença que estava consumindo seu esposo, até o final, buscou ignorar o diagnóstico médico, certa de que o dinheiro iria também comprar seu sossego nessa área e que John, ainda jovem, no seu entender, iria ultrapassar mais um obstáculo. Nada disso ocorreu. E ele definhou, a passos largos,
estava programado para desencarnar naquela noite. Nenhuma soma de dinheiro do mundo lhe traria saúde e muito menos paz espiritual. Quando John perdeu a consciência, estava amaldiçoando o que lhe havia acontecido e não repousou em paz. Finalmente, o cansaço físico abateu Linda, que dormiu profundamente por algumas horas, o que foi suficiente para a equipe de resgate promover o desencarne de John, apoiando-o no seu encaminhamento ao posto de socorro número 5, onde ficou em câmara de retificação por alguns anos, recuperando-se após. Antes de seguir para Alvorada Nova, foi transferido para este posto, a fim de melhor adaptar-se à nova vida que iria levar. Ele se rebelou de igual forma? Perguntei, referindo-me ao que Linda sentia momentos antes do desencarne do marido. Sem dúvida. Logo que perdeu a consciência materialmente falando, vagava em espírito pelos cômodos do seu apartamento, afetado e revoltado, sem ter paz e tranquilidade. Assim ficou até o instante em que, desligados os laços que o prendiam à matéria, foi adormecido compulsoriamente e levado ao posto número 5. Por que isso aconteceu a uma pessoa tão esclarecida? Justamente por ser e julgar-se tão culto e informado, John afastou-se dos postulados cristãos, achava-se autossuficiente, bajulado por todos e senhor de si, desprezava o momento de sua morte e, além disso, nunca procurou meditar sobre o real aspecto da vida. Não praticou a caridade, deixou de ser solidário. Seu único grande mérito foi agir honestamente ao longo de sua trajetória. E não foi suficiente? O dever cristão de todos não se limita a um único e exclusivo aspecto dos ensinamentos de Jesus. E é necessário, para a evolução de cada um, seguir a trilha das virtudes e não só uma virtude. Se foi tão rico e teve tão poucos problemas ao longo da existência material, por que John desencarnou tão rebelde? Justamente por não aceitar a morte, não se conformar em deixar o plano físico, nem tampouco ter sofrido resignado o que a doença lhe impôs, pura arrogância e altivez. E não foi para o umbral? No seu caso, não. Como disse, as suas mazelas foram omissivas. Sua riqueza teve origem lícita e ele sempre pautou por isso. Defeitos tinha, mas não na sua maioria, ligados à vaidade e ao orgulho. Pode parecer contraditório, mas ao mesmo tempo em que rebelava-se contra a partida do mundo físico, não se deixava levar pelos argumentos das entidades inferiores. Não se permitiu subjugar. Assim, pudemos interferir a seu favor, levando-o ao posto de socorro número 5 de Alvorada Nova. Quer dizer que ele progrediu na sua jornada? A maioria progride, meu caro. Poucos estacionam. John terá que retornar, é certo, para cumprir uma série de ensinamentos que omitiu. Para isso, serve a reencarnação. Talvez num cenário pobre, consiga, associando outras virtudes da sua retidão e honestidade, prosperar ainda mais em sua trilha evolutiva. E Linda, ela ainda está na crosta. John está aqui? Acabou de chegar. Podemos vê-lo? Ainda não. Ele está precisando de um pouco de isolamento. No futuro, certamente, vocês se encontrarão. Mas venham, vamos conhecer o núcleo dos pássaros. Por que esse nome? Indagou um de meus companheiros. Espírito aventureiro da América que voa sobre ideais e plana sobre os horizontes da vida. Bonito, exclamei. O prédio central dessa unidade era cúbico e imenso, contendo nas suas paredes laterais várias telas gigantescas, mostrando cenários de cidades americanas, canadenses e mexicanas. A maior parte das construções desse núcleo possuía orientação moderna, concepção futurista, tal como a mentalidade dos que chegavam do continente norte-americano. Havia alguns prédios em estilo típico dos países dessa região. As projeções emanadas do prédio principal permitiam-nos supor que estávamos entre edifícios tão altos quanto os de Manhattan ou o centro das grandes metrópoles americanas. Apenas uma ilusão, mas bastante convincente aos nossos olhos. Esse local funciona como um imenso cinema, com 4 telas que formam as paredes externas desse prédio, exclamei. Sim, concordou Shin.
Nelas são continuamente projetados retratos do continente americano, permitindo aos habitantes um reconhecimento eficaz do ambiente, além de se imaginarem cercado por alta tecnologia, uma sensação importante aos povos da América do Norte. Interiormente, o prédio possui muitos equipamentos e vários cômodos. Empolgados, passamos toda a tarde observando esse núcleo do posto de socorro. No dia seguinte, continuamos a visita, conhecendo mais uma história narrada pacientemente por nosso anfitrião. Meus amigos, de história em história, de caso em caso, nós vamos aprendendo sobre o posto 109 de Alvorada 9, que abriga pessoas do mundo inteiro. É um prazer ter vocês conosco. Até o próximo. Abraços.